Eu estou vendo vocês aqui, olhando para vocês, eu lembro quando eu estava na sala de aula do Gabriel e o professor de Humberto dizia que, olha, aqui estão os futuros vereadores, os futuros prefeitos de Capuí, e naquele momento a gente ficava lembrando, meu Deus, será que a gente um dia vai ter potencial e capacidade para ocupar um cargo no nosso município? E vendo vocês aqui participando de um evento desse, não tenho dúvida que vocês, primeiramente, vocês se tornarão eleitores conscientes e persistentes para que a nossa democracia continue sendo fortalecida em prol do nosso povo. E segundo, de que vocês vão fazer política diferente da forma que tem sido feita no nosso país e em alguns municípios do nosso Brasil. Para melhor, claro. Eu estou falando nesse sentido, para melhor. Então, sejam bem-vindos, participem, continue ativos, principalmente na questão política, porque é da política que a gente faz as leis para a gente fazer o nosso país e o nosso município crescer. Sejam bem-vindos, boa sorte e bom trabalho para vocês, viu? E um cheiro no coração. Bom dia a todas e a todos. Bom, meu nome é Isis, sou presidente do Grêmio da Escola Francisco Ezequiel. E agora irei declarar aberta a 4ª sessão Jovem Vereador e Vereadora, que faz parte da programação da Semana do Estudante, com o tema Mais Arte e Cultura para e com os estudantes. Agora passarei a fala para o vice para fazer a chamada do dia. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Abner Carvalho, estudo na Escola Francisco Ezequiel e sou vice-presidente do Grêmio Pedro Igor dos Santos. E hoje vim fazer a chamada dos Grêmios.
Grêmio Futuro com Propósito, da Escola Horizonte. Grêmio Pedro Igor dos Santos, professor Francisco Ezequiel da Costa. Presente. Presente. Liderança Consciente, da professora Joana Marques Bezerra. Presente. Grêmio Jovens Visionários, da professora Raimunda Lacerda Damião. Presente. Grêmio União Jovem, professora Mizinha. Presente. Grêmio Visão do Futuro, professora Maria Edilce Barbosa. Presente. Grêmio Unidos pelos Carlota, professora Carlota Tavares. Presente. Grêmio Voz Estudantil, professor Gabriel Epifano. Presente. Coletivo Estudantil Profissional, Escola Profissional Jaime Rebouças da Cunha. Presente. E UMJ Maria Clara. Presente. Passo agora a fala para o secretário, que irá falar a ordem do dia. Bom dia a todos, todas. Eu sou o Victor Emanuel, presidente do Grêmio da Escola Carlota, Unidos pela Carlota, e hoje vou estar falando a ordem do dia. Para começar a ordem do dia, quero chamar da autoria Liderança Consciente, Escola Professora Joana Marques Bezerra, presidente Micaela. Passa a palavra. Bom dia, para quem não me conhece, eu me chamo Micaela, sou presidente do Grêmio Liderança Consciente da Escola Joana Marques, e a proposta que a gente trouxe foi aulas de dança, teatro e instrumentos musicais para as escolas. A gente escolheu essa proposta porque cada aula dessa tem um benefício muito grande para os alunos. Por exemplo, na aula de dança, permite que os alunos se concentrem mais. Na aula de teatro, a prática do teatro, ela serve muito também para o aluno perder a vergonha de participar das coisas, também que o aluno se desenvolva mais. E nos instrumentos, a prática de aprender a tocar um instrumento novo, ela ajuda bastante no raciocínio lógico dos alunos. E, em geral, eu acho isso uma proposta muito importante, porque aqui em Capuí, eu praticamente não conheço nenhuma escola que tenha esse tipo de aula. Ano passado, lá na Escola Joana Marques, no 9º ano, uma das eletivas era essa, só que esse ano, infelizmente, foi removida. E eu estou lutando para trazer essa eletiva de volta, porque é realmente uma coisa que a maioria da Joana Marques quer. E tenho certeza que todas as escolas também. Se todos estão de acordo com o que foi apresentado, por favor, permaneçam como estão. Bem, agora passo a autoria para o Grêmio Jovens Visionários da Escola Professora Raimunda Lacerda Damião, presidente. Não tem. Não colocaram o nome aqui, mas passa a autoria para o presidente ou presidente. Bom dia, meu nome é Ana Rebeca e eu sou diretora de mídias sociais do Grêmio Jovens Visionários da Escola Raimunda Lacerda Damião. A nossa proposta é a criação de um grupo de teatro nas escolas que têm esse interesse, porque desenvolve muito o aluno se expressar e também a comunicação do aluno. Na nossa escola, a gente nunca teve eletivas assim, e eu acho muito importante ter, porque a pessoa tem mais convívio com a escola e os outros alunos. E eu acho muito importante. Se todos estão de acordo com o que foi apresentado, por favor, permaneçam como estão. Bem, agora eu passo a autoria para o Grêmio Pedro Igor dos Santos da Cruz, da professora Francisca Ezequiel, presidente Isis Gabriele. Bom dia, como foi dito, prazer, meu nome é Isis Gabriele. Eu trouxe 2 pontos para ser apresentado. O primeiro é a quadra coberta, a construção da quadra, no caso. Pois, dentre todas as escolas de ensino fundamental de Icapuí, apenas os estudantes da Escola Francisco Ezequiel não têm uma quadra coberta. Essa quadra, ela pode, além de servir para as aulas de educação física e recreação, que serão utilizadas pelos estudantes,
também seria um espaço cultural e esportivo para a comunidade, que é a comunidade da Nova Belém. E o outro ponto é o campo de areia, pois percebemos que em diversas comunidades de Icapuí, o poder público construiu uma areninha com grama sintética. E nós, conversando com a comunidade da Nova Belém, uma de sua ansiedade seria a colocação de grama sintética no campo de areia, pois, além de melhorar a prática esportiva, os jogadores usariam tênis adequados, evitando, assim, adquirir bactéria nos pés, pois é uma das suas grandes reclamações e um caso que está acontecendo bastante lá na comunidade. Se todos estão de acordo com o que foi apresentado, por favor, permaneçam como estão. Bem, agora passo a autoria para o Grêmio União Jovem, da Escola Professora Mizinha, presidente Alícia. Bom dia a todos e a todas. Me chamo Alícia. Eu sou a presidenta do Grêmio União Jovem, da Escola Mizinha. E a gente trouxe duas propostas, né, aqui para vocês, que é sobre o teatro na escola, que é uma coisa muito importante, assim como Micaela e Rebeca falou. E a gente queria fazer uma proposta de teatro, né, apresentações de teatro do 1º ao 5º ano, e eletivas de danças culturais do 6º ao 9º. Pois a gente pensou assim, porque o teatro para as crianças menores chamaria muita atenção delas e acabaria desenvolvendo uma coisa melhor, né, sobre as crianças. E com os adolescentes, a gente pensou em apresentações culturais, pois são as coisas mais chamativas daqui de Capuí, e coisa que não acontece muito, né, em nenhuma das escolas que eu saiba, e também nas coisas do município. E sim, só acontece quando tem alguns eventos, quando tem coisa na escola, porém não acontece frequentemente. Se todos estão de acordo com o que foi apresentado, por favor, permaneçam como estão. Bem, agora eu vou passar a autoria para o Grêmio Visão de Futuro, da Escola Professora Maria Dias Barbosa, presidente Misslaine. Bom dia, meu nome é Misslaine, eu sou presidenta do Grêmio Visão do Futuro e a minha proposta é a exploração dos gremistas na arte e cultura das comunidades que compõem a nossa escola. Bom, eu pensei nesse tema porque nós vinculamos a arte e a cultura de Capuí somente ao centro, com as coisas voltadas ao centro, sendo que muitas comunidades têm algo para mostrar. Pensando nisso, o nosso Grêmio fez um projeto que é a arte e a cultura das comunidades. Nós fizemos um vídeo, que será postado no nosso Instagram, sexta-feira, sobre a arte e a cultura das comunidades lá da nossa escola. Isso é para que vocês, gremistas, procurem saber a arte e a cultura das comunidades e que exponham essa opinião para a arte e a cultura de Capuí, porque isso é uma forma escassa e por falta de dedicação do governo de manter a cultura de Capuí viva e não só voltada ao centro. Obrigada. Usando em base o que Misslaine falou, eu quero adicionar mais formas da gente demonstrar a cultura das comunidades, como apresentações teatrais sobre a cultura de comunidades que envolvem nossa escola. Por exemplo, tem muitos traços culturais na comunidade de Melancias de Cima, sobre, por exemplo, a história da Igreja da Sagrada Família. Poderia haver apresentações culturais, como teatros, danças, explicando muito sobre a cultura dessas comunidades. É isso que eu queria adicionar. Se todos estão de acordo com o que foi apresentado, por favor, permaneçam como estão. Bem, agora eu passo a ordem do dia para mim mesmo, do Grêmio da Escola Carlota, professora Carlota, Victor Manuel. Bom dia a todos de novo. Bom dia a todos de novo. E eu gostaria de trazer como propósito uma coisa que foi vista recentemente, foi uma situação, que foi a situação na Semana do Estudante. Nem todo mundo pôde ir. E eu não vou dizer que é culpa da secretaria, pois eu vi o trabalho de Claudinha, eu vi Claudinha tentando. Muito obrigado também, Claudinha, por ter tentado trazer a gente das melhores formas possíveis. Mas eu queria dizer uma coisa.
a gente não conseguiu, nem todos os alunos conseguiram aproveitar 100%, tanto do sexto ao nono e do primeiro ao quinto, que nem tiveram a oportunidade de tentar ir. Então, o que a Carlota queria trazer como proposta seria uma semana cultural. Essa semana teriam algumas atividades, tanto esportivas quanto atividades de artesanato, atividades voltadas, e também, em vez da gente ficar naquele dia todo correria de aulas, trariam conteúdos mais voltados para a cultura, como a cultura daqui de Capuí, o próprio folclore e tudo mais. Basicamente é isso. Obrigado. Se todos estão de apoio com o que foi apresentado, por favor, permaneçam como estão. Agora eu vou passar a autoria para o Grêmio Voz Estudantil, da Escola de Ensino Médio, professor Gabriel Epifânio dos Reis, né? E o presidente Evelyn Paula. Bom dia, me chamo Evelyn Paula, sou presidente do Grêmio de Escola Gabriel e eu trouxe duas propostas. Como todos já escutaram aqui, o que nós estamos querendo é cultura. E, claro, nós somos um pouco intensos em questão das nossas propostas, mas eu sei que, se as escolas querem, o município tem que querer. Então, a primeira proposta seria um festival de artes estudantis. O objetivo seria celebrar a criatividade dos alunos através de um festival que reúne diferentes formas de artes. Por exemplo, as atividades de exposição de artes, apresentação culturais, como os alunos poderão exibir suas pinturas, fotografias, esculturas, assim para nossas escolas e para outras. E a segunda proposta seria, como o presidente da Carlota falou, uma semana de culturas e artes, né? Porque dedicar uma semana a celebrar diversas culturas e as suas próprias artes seria um grande começo para todos os alunos um grande começo que irá envolver a comunidade e as escolas, que será um grande avanço para todos. Assim creio eu. Por exemplo, todos querem teatro, uma coisa que, além de aumentar sua autoestima, vai tirar sua vergonha, vai tirar sua ansiedade por não ter na sua escola, e sim ter em toda a comunidade. E assim eu espero que todos tenham entendido que é isso que a gente queremos. Algum aluno gostaria de comentar sobre a ideia? Não? Se todos estão de apoio com o que foi apresentado, por favor, permaneçam como estão. Bem, agora eu passo a autoria para o coletivo estudantil da Escola Profissional Jaime Rebouças Cunha. Presidente, também não há aqui o nome da presidente. Bom dia, meu nome é Silvio Albuquerque de Paula. Estou aqui representando a Escola Profissionalizante EP Jaime da Cunha Rebouças. Minhas saudações a todos aqui presentes nessa Câmara, à mesa diretora e a todos os estudantes que hoje compõem o movimento estudantil icapuiense, né? Todos nós sabemos que nossa cidade, nosso município, ela é muito rica em cultura e ela também é muito rica em paisagens, né, que hoje estruturam principalmente nosso polo econômico, que é o turismo aqui na cidade. Só que, em nossas conversas, lá no Grêmio Estudantil da EP Jaime da Cunha Rebouças, nós percebemos que existe um vácuo histórico aqui na nossa cidade. Um vácuo onde nossa história não é devidamente lembrada, principalmente de todas as comunidades do município, e nós propomos a criação de memoriais ou qualquer expressão cultural e artística que visa perpetuar a história do povo que estruturou nossas comunidades aqui no município e realmente relembrar todas aquelas pessoas que foram tão importantes para o nosso município, desde a época das grandes navegações até nossa emancipação política do distrito de Aracati, que, se eu não me engano, fazem 40 anos que esse evento histórico para a nossa cidade e nossa identidade como povo e no município foi realmente aconteceu, né?
É isso, muito obrigado a todos aqui presentes. Algum aluno gostaria de comentar sobre a ideia? Eu gostaria de parabenizar a EP por essa ideia maravilhosa, né? Porque é realmente notável que, se a gente perguntar para muitas pessoas aqui, não aqui, mas em Capuí inteiro, qual são pessoas importantes para a história de Capuí, muitos não vão saber responder. Esses memoriais ajudariam muito para perpetuar a história de Capuí, coisa que não acontece muito hoje em dia. Eu achei essa ideia muito interessante, muito boa, que faz total sentido com o tema da sessão. Só isso que eu queria adicionar. Bem, agora vou voltar a palavra para presidente Sim, agora eu vou voltar a palavra para a presidente do Grêmio da Escola Francisco Ezequiel, Isis Gabriel. Vou botar depois. Bom, antes de eu passar a palavra para Maria Clara, eu queria antes chamar também a atenção dos nossos gestores municipais, de modo ao prefeito Raimundo Lacerda Filho, para priorizar a reforma da Escola Francisco Ezequiel, que é o término da construção de 4 salas, que servirá, além de sala de aula, a implantação de uma biblioteca e uma sala de informática, que não foi implantada por falta de espaço adequado, melhorando assim as melhores conquistas da Escola Francisco Ezequiel. Escola essa que foi nota 10 e premiada no ano de 2023. Passo agora a palavra para a aluna da entidade UMJ. Bom dia, me chamo Clara, sou lá da Escola EP Jaime da Cunha Rebouças, mas estou aqui representando a entidade da Unificação dos Movimentos Juvenis do Estado, UMJ. Saúdo a mesa diretora no nome da Isis Gabriele, que está exercendo seu papel com total desempenho e indo muito bem nessa sessão. E a plenária em nome do meu tio Sérgio Araújo, que para mim é um exemplo como liderança jovem aqui no município de Capuí. Sim, quando se fala em cultura e juventude aqui, eu lembro do que minha avó me dizia, que antigamente, em Capuí, ele era repleto de atividades que incluíam os jovens, como o pastoril. Minha avó me contava que quando ela tinha minha idade, entre os seus 16 e 15 anos, aqui em Capuí existia a cultura do pastoril e todo mundo participava porque era lindo. A cultura de Capuí é linda. Então, o que eu venho pedir aqui hoje na Câmara de Vereadores é que criam projetos de extensão cultural aqui no município de Capuí. Que todo mundo se inclua, e não só do pastoril, mas com que todas as comunidades tenham a sua cultura proliferada no município. Que todo mundo consiga levar aquilo que tem na sua comunidade para todas. Porque nós, como estudantes, temos o direito e nós precisamos dessa cultura. Porque lembra das nossas raízes, as nossas ancestralidades. E como o Silvio falou, lá da EP Jaime, nós precisamos também de acervos. E Capuí precisa lembrar daqueles que fundaram a cidade, daqueles que a emanciparam, porque nós somos emancipados. E é muito importante que isso seja lembrado sempre, porque o nosso município ele é um município rico em cultura. Então, vamos fazer com que essa cultura seja proliferada em todos os lugares. Algum aluno gostaria de comentar sobre a ideia? Se todos estão de acordo com o que foi apresentado, por favor, permaneçam como estão. Nesse momento, declaro aberta agora a tribuna popular.
Bom dia a todos. Saúdo a todos os presentes, em especial aos protagonistas do dia, os jovens vereadores, estudantes que são o futuro desta cidade. Lembro-me de quando fui presidente do Grêmio da Escola Raimundo da Lacerda, no ano de 2018. Sou fruto do movimento estudantil e luto e defendo e sempre instigo a vocês que estão aqui neste momento a serem protagonistas da história de vocês, a serem protagonistas da história desse município. Vocês, nós jovens, somos a força motriz desta cidade e precisamos das ideias, de ouvir a juventude. Nós precisamos, como diz o nosso hino de Capuí, que nós teremos uma cidade que crescerá forte e unida e teremos um futuro de glória. E isso só será possível se nós aproveitarmos os nossos jovens, se nós ouvirmos a nossa juventude, que hoje estão aqui propondo projetos lindos, maravilhosos para a nossa cidade. E Capuí precisa da juventude. Não se desestimulem, não se desanimem. Quero parabenizar a Secretaria de Educação, em especial aqui na pessoa de Cláudia Robéria, que tem incentivado esse protagonismo e tem fortalecido nos últimos 8 anos o protagonismo juvenil dentro de Capuí. Coisa que antes nós não tínhamos. O fortalecimento do movimento juvenil, através do protagonismo juvenil, proposto pela Secretaria de Educação, estive acompanhando junto com a equipe de Secretaria de Governo, junto a Carol, Thalís e Vinícius, que estão aqui também, os outros eventos, e quantos talentos nós temos no nosso município, da arte, da cultura, de jovens que sabem se posicionar. Então, só parabenizar vocês. A política, ele é esse espaço de debate, de conhecimento, de debater propostas, de fazer políticas discutindo ideias e não fazendo, muitas vezes, baixarias. É exatamente isso aqui que vocês estão fazendo. É debatendo projetos, discutindo o melhor para a nossa cidade. A juventude de Capuí precisa se posicionar e precisa se colocar a par, porque nós somos a força motriz dessa cidade. Parabéns a todos vocês e continuem firmes e fortes nesse protagonismo juvenil, porque é exatamente através do protagonismo que nós conseguimos mudar a realidade, o cenário nacional, municipal, e nós, jovens, somos capazes de propor aos nossos representantes no Legislativo e no Executivo as melhorias para a nossa cidade. Não fazendo a política de embate, mas uma política de diálogo e construção. Obrigado. Algum aluno gostaria de comentar sobre a ideia? Bom dia aos jovens aqui presentes, bom dia aos jovens que estão na Assembleia dessa casa, bom dia. Está sendo transmitido? Não? Está sendo gravado pela 102, mas na lei diz que tem que ser transmitida pela rádio educativa de Capuí, né? Até para que a população ela tenha ciência da voz dos jovens de Capuí. A sessão jovem vereador, ela não é apenas, e o que vocês estão fazendo aqui está sendo mais maduro do que a sessão dos próprios vereadores aqui, com propostas, com indicações, e estão de parabéns por cada uma delas. Mas o mais importante disso é que no final da sessão jovem vereador, Cláudia, tem que ter um documento falando da proposta de vocês, porque a proposta de vocês vai entrar dentro da lei mais importante desse município, uma das leis mais importantes desse município, que é a LOA. O que vocês estão propondo aqui, elas têm que fazer parte da lei orçamentária anual do próximo ano do prefeito que assim ganhar as eleições. E é muito bonito ver os jovens aqui falando, e vinha à minha cabeça uma música dos Titãs, que nos anos 80, talvez Sérgio, talvez Maximiliano, deixa eu ver mais alguém, Claudinha, escutava ela quando dizia:
A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. E a gente vê a juventude sedenta por cultura, sedenta por arte, sedenta por fazer aquilo que dá identidade a um povo. E o que dá identidade ao povo é a cultura. Relembrando o que Capuí tinha, torcendo para que algo seja criado, para que essa manutenção, para que essa cultura, ela continue viva nos seios do nosso município. Então, é de suma importância. E uma coisa que está sendo caminhada, e para que essa vontade que vocês estão aqui de fazer cultura seja licenciada, é o CPF da cultura. Aí vocês perguntam, mas o que é o CPF da cultura? O CPF da cultura é a instalação do Conselho Municipal de Cultura, para que essas políticas que vocês estão pedindo aqui sejam dirigidas a ela, o Fundo Municipal de Cultura, que aí é uma outra coisa importante, que o município tenha vivo, o Fundo Municipal de Cultura. Por quê? Porque todo imposto de renda, toda dedução de empresa, pode ir para esse Fundo de Cultura, fomentar esses sonhos que vocês estão solicitando aqui. Isso só é capaz se o nosso Fundo Municipal de Cultura ele estiver ativo. Então, por isso que é importante a gente ter esse fundo ativo. E o terceiro, que já está instalado e caminhando dentro de sua organização, é justamente o nosso Plano Municipal de Cultura, que está sendo encaminhado. Tivemos a Conferência de Cultura, acho que alguns de vocês aqui participaram, né, dessa conferência, para que a gente faça desse CPF da cultura algo importantíssimo. Meus parabéns, e que o município de Capuí siga olhando para vocês com políticas públicas para a juventude, para que a gente possa oxigenar cada vez mais a força motriz de nosso município. Obrigado. Algum gremista gostaria de comentar sobre a ideia? Então, eu queria pedir um momento para poder voltar sobre o meu tema. Posso? Tá bom. Tá bom. Como eu estava falando, a nossa proposta é a criação de um grupo de teatro no Raimundo Lacerda e em todas as escolas que tenham esse interesse. Pois o teatro ajuda a desenvolver habilidades e aptidões importantes, tais como expressão corporal e expressão vocal. A peça é uma excelente ferramenta, porque promove a socialização, trabalhando empatia, autoconfiança e comunicação e autoconhecimento. Esses aspectos fazem o teatro uma ferramenta muito valiosa no processo educativo, o que contribui no desenvolvimento dos alunos, já que o teatro estimula a imaginação e criatividade, onde os estudantes exploram novas ideias, além da peça teatral ser também um trabalho em equipe, que ensina os alunos a colaborar e trabalhar em grupo, aprendendo a importância do respeito e da comunicação. Para a criação desse grupo de teatro, seria necessária a colaboração da secretaria da escola e dos alunos, trazendo mais cultura e arte para as comunidades e escolas. Então, no teatro, eu queria dar uma ideia de ser abordado a história de Capuí, porque é uma história muito grande, muito interessante de se falar, principalmente nessa forma, que seria o teatro, porque é uma forma mais expressiva de contar uma história. Então, era só isso que eu queria falar. Muito obrigada. Posso falar? Eu queria dar um adentro sobre o que Rebeca falou, sobre fazer um teatro sobre a história de Capuí. Em Peixe Gordo, né, que é uma comunidade que faz parte da nossa Escola Maria Dilce, Gabriela tem um teatro sobre a história de Capuí, que é o Grupo de Teatro Raízes, e eles contam a história de Capuí, tanto que na quinta-feira, lá na Casa de Cultura, a gente apresentou uma história que aconteceu na comunidade de Melancias de Cima, algo que foi histórico e que a gente fez virar teatro. Então, isso só resume que isso é um assunto muito importante, ter a cultura e a arte de Capuí em forma de teatro.
Bom dia a todos e a todas. Sou Sérgio Araújo, professor do município. Eu queria saudar a todos aqui presentes em nome da presidente, aqui na sessão Jovem Vereador, minha querida sobrinha, né, que essa pessoa fantástica, enfim, todos vocês que estão fazendo esse momento. Eu acho que esse projeto, Sessão Jovem Vereador, né, mobilizado aí pela nossa companheira professora Claudinha, a Secretaria de Educação, a Prefeitura Municipal de Capuí, é um negócio fantástico, sabe? Eu me vejo em vocês há uns 30 anos atrás, certo? Porque no nosso tempo, que a gente participava dos grêmios, né, na escola Mizinha, e a gente, sabe, sonhava muito com isso, de ter esses espaços dentro do Legislativo Municipal para que a gente se expresse. E hoje vocês têm a sorte, né, de ter pessoas que estão mobilizando esta oportunidade que, para mim, eu estava ali me arrepiando com a maturidade política que vocês já têm, né? E outra coisa interessante, eu estou vendo aqui o Max representando os diretores, né? Não sei se tem outro diretor aqui, mas os diretores são muito importantes ver isso aqui, porque, assim, Icapuí é nota 10. Né? E essa nota 10, ela se deve muito, logicamente, ao trabalho dos núcleos gestores das escolas, através do seu diretor que coordena o núcleo gestor, aos nossos queridos professores, que têm uma importância muito grande nisso, mas, acima de tudo, aos nossos alunos. Porque se os alunos não quiserem, Max, não tem aprendizagem. Eu digo sempre isso, os nossos alunos são o centro da aprendizagem. Porque quando eles não querem, ninguém aprende e ninguém ensina. Eles têm que querer. E eu vejo vocês falando aqui, todos, Cláudia Robéria, quando eu observo, todos aqui falaram de arte, de cultura, é o que eles querem nas escolas. E nós, gestores, nós estamos à frente, ou a gente olha isso e percebe que a nota 10 depende deles, depende dos estudantes, e esses estudantes eles têm que estar com autoestima elevada, e para nós estarmos com autoestima, cada um de nós, a gente tem que fazer aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente faz com prazer. E eu sempre, como professor, defendo a questão da cultura, dos esportes, das artes, ou é levado como prioridade, ocorre o risco de nós perdermos nossos alunos e, consequentemente, como é eles que vão ser o público-alvo do Nota 10, perdermos Nota 10 no futuro. Porque nós não queremos Nota 10 só no português e na matemática. Nós queremos Nota 10 na cultura, no teatro, que falaram tanto aqui, na música, nas artes. Então, aí sim nós vamos ter uma escola, de fato, integral, que é o grande trunfo do momento, que é a integralidade da educação. Então, vocês aqui estão dando uma demonstração para a nossa gestão, para a Secretaria de Educação, para o diretor que está aqui presente, o diretor Max, que nós temos que levar em consideração as atividades artísticas, culturais, esportivas, porque quando vocês vêm aqui, você percebe que em todas as falas, todas as belíssimas propostas que vocês colocam, tem arte, tem cultura e tem esporte no meio. Isso não impede do aluno aprender, pelo contrário, isso gera autoestima e o aluno vai aprender melhor a matemática, o português, as ciências, porque é assim que eles gostam de aprender. E nós temos que estar atentos. Então, no mais, é parabenizar vocês, é de arrepiar o que vocês fazem aqui, porque a gente fica muito entusiasmado quando a gente percebe que nós temos muitos jovens, adolescentes, que são políticos já com maturidade, porque política não é só essa política partidária que agora começa em 45 dias. Isso aqui vai já passar. Política é isso que vocês estão fazendo aqui, como João Paulo disse. Que bom seria que a Câmara de Vereadores, todos os seus representantes, legítimos representantes do povo, né, que estão aí nesse processo, que bom seria que tivesse essa maturidade, que viesse até aqui propor melhorias para a nossa cidade, para as nossas escolas, como vocês estão fazendo. Parabéns a todos vocês, viu? Algum aluno gostaria de comentar sobre a ideia? Bom dia, gente. Eu queria pedir um momento. Muito obrigada. Calma, deu um nervoso agora.
a Sérgio Araújo pelas suas palavras, que foi uma coisa muito importante, né? Como você já foi representante do Grêmio da Escola Mizinha, eu, como presidenta, também me sinto muito grata por isso, por essa nova oportunidade, né? Que, no caso, é o meu primeiro ano, e eu estou no o ano que vem já é o ensino médio, e, com certeza, virá mais novas oportunidades. E também queria voltar ao assunto de Maria Clara para falar sobre as coisas do município, que eu acho que seria muito importante alguma coisa que fosse central e também nas comunidades, tipo como se fosse um museu de arte, um museu de apresentações, de explorações de coisas que já aconteceram em Capuí, porque eu acho que em Capuí tem muitas coisas culturais que quase ninguém não sabe, porque ainda não cavaram sobre isso. E eu acho que seria muito importante voltar a esse assunto, porque tanto Icapuí como outras comunidades mais distantes precisam disso, precisam da cultura da sua cidade. Muito obrigada. Bom dia, gostaria de adicionar um pouco. Eu acho muito interessante isso de a gente ir atrás da nossa própria cultura, porque é muito importante. Eu mesmo não conhecia a cultura da minha comunidade até eu ir atrás disso. Até eu acho que, mês retrasado, eu não sabia das histórias da minha comunidade, eu simplesmente não sabia, porque não tem divulgação, não tem algo que mostre a cultura, sabe? E é isso que a gente quer propor, é ter cultura aqui em Capuí, porque tem que ter as apresentações, tem que ter a demonstração de tudo, porque Capuí é uma cidade belíssima, uma cidade rica em cultura, que simplesmente não é explorada. A ideia de ter uma eletiva para apresentações teatrais, a ideia de ter a exploração da cultura de diversas formas, são ideias incríveis, que vão ajudar a mostrar a cultura para pessoas que não sabem ainda, porque não foram atrás. Obrigado. Bom dia mais uma vez. Para concluir um pouco sobre o que os meus colegas falaram e acrescentar algumas coisas, é que, para vocês terem noção do impacto que a cultura ela tem na nossa vida quanto estudante, eu saí de uma escola daqui do município pública, a Escola Mizinha, na qual eu passei muito tempo lá, me relembro aqui olhando para a presidente do Grêmio de lá, e quando eu fui para o ensino médio, eu tive que lidar com pessoas de outras cidades. Eu estudo em uma escola do município que recebe alunos do município de Tibau, que já é no outro lado, lá na divisa do Rio Grande do Norte. E é muito interessante quando tem esse compartilhamento de cultura. Por causa da minha cultura, por causa do que eu aprendi em relação às políticas públicas de Capuí, às lideranças, às ancestralidades, foi que eu sou uma aluna hoje no município de Capuí, na EP Jaime da Cunha, que eu tenho desenvoltura no teatro. A gente utiliza demais, a gente faz cursos que são realmente investidos para cá, para o município de Capuí, que eles precisam disso, que você tem uma desenvoltura, que você... E isso é de extrema importância, porque se isso acabar, se essa cultura não for proliferada, o que é que vai ser das gerações futuras? Como é que a gente... A Semana do Estudante fala sobre o impacto da juventude na cidade de Capuí. E quando se fala em relação à cultura, a gente quer impactar, a gente quer trazer a nossa cultura para cá. Quando eu vi na programação que teriam momentos culturais realmente com a cultura daqui, o que eu esperava era o impacto da cultura de Capuí durante essa semana, e é o que eu percebo. A Secretaria de Cultura de Capuí, ela é extensa e ela traz também uma cultura voltada para o nosso município. Por exemplo, a quadrilha. A quadrilha é as minhas raízes. A minha mãe, eu cresci vendo a minha mãe dançando quadrilha, eu sempre achei aquilo lindo. E é muito importante que tenha um investimento para aquele local, porque eu sempre que eu crescer e eu lembrar de Capuí, eu quero lembrar que tinha aquele traço familiar e que eu levei para a minha vida. Então, eu quero que, quando a juventude olhe para o que Capuí planeja, para o que Capuí projeta, eu quero que ela lembre da infância, que eu, quando crescer, eu quero levar esse traço de Capuí, uma cidade que ela tinha cultura, uma cidade que prolifera cultura, uma cidade
Viva, porque a cultura ela traz vida e ela traz arte, e a arte é vida. Muito obrigada. Bem, eu gostaria de só falar uma certa coisa em relação aos meus colegas gremistas que haviam citado, sobre essa questão de, às vezes, o povo não saber sobre sua própria história. Uma das próprias histórias aqui de Capuí, que eu acho que nem todo mundo sabe, mas que muda totalmente a história, é a de Vicente Pison, que diz que foi aqui em Capuí que descobriu-se o Brasil. Tanto que a gente até teve um passeio, o vereador João Paulo estava com a gente, e nele foi que a gente foi vendo, tem sim provas históricas, mas por ser assim, mas pelo povo às vezes não ligar, às vezes o povo não procurar saber sobre sua história, às vezes nem todo mundo sabe que Icapuí é uma cidade que pode ter sido, podemos dizer, a primeira assim a ser descoberta do Brasil. E todo mundo, por causa disso, às vezes, prefere acreditar realmente naquela lá, que foi Pedro Álvares Cabral, mesmo às vezes não sendo desse jeito. Muito obrigado, só isso mesmo. Mais alguém gostaria de falar na tribuna popular? Fugindo agora um pouquinho totalmente do tema dessa nossa sessão, eu queria falar um pouco sobre a qualidade do transporte público escolar aqui na nossa cidade. Eu e a Ana Clara, como estudantes da EP Jaime da Cunha, a gente nota que há um problema severo na qualidade do transporte público da nossa cidade. E, usando exemplos reais, e é da atualidade mesmo, agora, na Semana do Estudante, sofremos essa falta desse transporte público para levar nossos estudantes para prestigiar, né, esse momento tão importante que acontece anualmente aqui na nossa cidade, que é a Semana do Estudante. Superlotação de ônibus ou mesmo a falta dele. Então, pegando um pouquinho da fala do Sérgio Araújo, ele disse que nossas escolas são nota 10. E são mesmo. Porém, e essa falta do transporte público? Como que a gente resolve isso? Como que a gente pode ser uma escola nota 10 e nós somos nota 10, sendo que esse transporte público ele é desse jeito? Então, eu creio que é muito importante ressaltar essa questão do transporte, porque se somos escola nota 10, se somos tão prestigiados no nosso estado pela qualidade da educação que nós oferecemos, por que não é ofertado aos estudantes um transporte público de qualidade que possa realmente incluir todos os estudantes em situação de dificuldade aqui no nosso município? Muito obrigado. Bem, eu quero, nesse momento, saudar todos os estudantes, em nome de Isis Gabriela, que está à frente desta sessão tão importante, né? Saudar aqui o plenário em nome do meu amigo, vereador Sérgio Araújo, saudar todos que estão acompanhando através da TV Câmara, saudar também os funcionários, e não poderia, apesar da correria que nós estamos enfrentando, da batalha, de prestigiar esse momento que tem muito a ver com a minha história, Sérgio Araújo. Porque eu estou hoje na política com o mandato de vereador, mas aos 11 anos de idade, através do movimento estudantil, liderado pelo doutor Antônio Carlos, que é procurador dessa casa e ex-vereador, ao lado também de hoje de um vereador que é Cleide Pereira, com um grande sonho de lutar pelas melhorias da comunidade escolar. E ali me ingressei como candidato a presidente do Grêmio da Escola Horizonte, e a gente eleito, e naquela época que não tinha redes sociais, a gente fizemos uma caixinha, me lembro como se fosse hoje, que era um correio, onde os alunos trocavam mensagem através de bilhetes, Sérgio Araújo. E aquilo era uma grande, assim, brilhava os olhos da nossa juventude naquele tempo. E dentre outras lutas, como o muro da escola
da Horizonte da Cidadania. E isso me faz recordar que, naquele momento, eu era um menino sonhador. E eu dizia para meus pais e meus amigos, um dia estarei representando meu município. E quando estou nesse ambiente aqui, que vejo jovens que brilham os seus olhares, onde discute melhorias da cultura, melhoria da questão do transporte escolar, vejo que Capuí está em boas mãos para o futuro de uma grandeza que Capuí merece. Essa aqui, Sérgio, é a verdadeira política e não a politicagem que muitos de nós fazemos perante as sessões nas quinta-feiras. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês e que vocês possam trilhar no caminho do desenvolvimento para o futuro desse Capuí. Muito obrigado. Eu queria comentar um pouco sobre... Queria parabenizar as escolas que ganharam na Semana do Estudante, tanto, em todas as modalidades. Eu queria parabenizar todas. Alguém gostaria de comentar sobre a ideia? Bom dia novamente. Eu gostaria de comentar não só como todas as propostas que teve aqui, mas sim como tema. Mais cultura e arte com e para os estudantes. Quando escrevemos esse tema, temos querido passar uma mensagem que não seja vista, mas sim sentida. E a proposta não é ter um tema entregue na hora, e sim que os estudantes entreguem para o tema. Assim como exalar a cultura de Capuí, como torcer, a torcida animar, agir de uma forma eufórica na vitória, desfilar sem medo até onde acontecer e gritar até o último segundo. O tema foi proposto com e para os estudantes, então devemos ter isso à mente, com e para os estudantes. Assim como o Carlota e a EP falamos a falta dos estudantes na Semana do Estudante. E isso é bem triste para nós, claro, devido a muitos acontecimentos. Falta do ônibus, porque a Escola Gabriel sofreu com essa falta de ônibus. Temos vídeos, temos fotos dos alunos, querendo ou não sendo perto, mas está em jogo as nossas vidas, né? Assim. E, saímos das escolas, fomos até o ginásio, mesinha, jogar, e na volta pegávamos carona com os ônibus. E isso é uma coisa vista, mas sendo guardada, deixada de lado, e não tentem resolver, ou então questionar sobre o fato. E é isso. Obrigada. Eu gostaria de comentar sobre a questão dos ônibus, porque é uma situação muito deplorável no nosso município. A Maria Dilce chegou a perder a caminhada que iria ter desde a creche até eu acho que era até o ginásio, e não participamos disso porque não tinha ônibus. Muitas das vezes a comunidade do Gravier, o ônibus quebra e tem que vir várias comunidades, a comunidade desde a divisa com o Rio Grande do Norte, a comunidade de Gravier, Ariza, Manibu, e um ônibus só, espremido, não tem nem como ficar em pé direito. 3, 4 pessoas em um banco, sentado no colo dos outros, porque não tem espaço. A situação nos ônibus aqui em Capuí é deplorável. Só dizendo isso porque tem que melhorar. A Maria Dilce não levou nem turma para torcer para os Jogos da Semana do Estudante, porque não tinha ônibus, só iam os atletas. Porque que Semana do Estudante é essa que é só os atletas? É a Semana dos Atletas, não é do estudante. Bom, após grandes falas a serem apresentadas aqui, eu quero passar a palavra para a aluna Micaela, que irá ler a sua redação com o tema Liderança Estudantil. Que cidadania deseja construir? Bom dia a todos e a todas novamente.
Esse texto foi escrito por minha autoria e com a ajuda do restante do Grêmio Liderança Consciente da Escola Joana Marques, com o tema Que Cidadania Deseja Construir. A cidadania é um conceito fundamental para a convivência em sociedade, juntando direitos e deveres que promovem o bem-estar coletivo. No contexto atual, é muito importante refletir sobre que tipo de cidadania desejamos construir, especialmente diante dos desafios sociais, políticos e ambientais que enfrentamos. Uma cidadania ativa, inclusiva e sustentável deve ser o nosso objetivo. Em primeiro lugar, a cidadania ativa é aquela em que a população participa efetivamente da vida pública. Isso significa não apenas votar nas eleições, mas também se engajar em discussões comunitárias, movimentos sociais e iniciativas que tragam melhorias na sociedade. Uma cidadania inclusiva é fundamental para garantir que todos tenham acesso aos mesmos direitos e oportunidades. Em muitas sociedades, grupos de pessoas enfrentam barreiras que limitam sua participação plena na vida social e política. É necessário trabalhar para excluir essa desigualdade, promovendo políticas públicas que garantam inclusão social, racial e econômica. A diversidade deve ser celebrada, pois cada indivíduo traz consigo experiências e perspectivas únicas que enriquecem a sociedade. Por fim, a cidadania sustentável é o conceito que se torna cada vez mais relevante em um mundo ameaçado por crises ambientais. Construir uma cidadania que priorize a sustentabilidade implica em adotar práticas responsáveis em relação ao meio ambiente, promovendo o consumo consciente e a preservação dos recursos naturais. Além disso, é fundamental educar as nossas gerações sobre a importância de cuidar do planeta, garantindo um bom futuro para todos. Bom, a cidadania que desejamos construir deve ser ativa, inclusiva e sustentável. Para isso, é necessário o compromisso de todos, cidadãos, instituições e governos. Somente assim poderemos criar uma sociedade mais justa, onde cada um tenha voz e oportunidade de construir para um mundo melhor. A construção de uma nova cidadania começa agora e depende de nossas ações coletivas para acontecê-la. Muito obrigada. Passo agora a palavra para a aluna Ellen, que também irá ler a sua redação. Tá ligado? Saúdo a todos, bom dia. Meu nome é Emily Gabriele, sou secretária-geral do Grêmio Visão do Futuro da Escola Maria Dilce Barbosa. E eu vou ler a redação por minha autoria, com a ajuda da minha professora Anne Gabriele e a minha prima Flaviane Rebouças. A Constituição Federal de 1988, Carta Magna Brasileira, estabelece no artigo 205 que a educação é um direito de todos os cidadãos brasileiros. Tal direito pode ser usufruído dentre diversas formas, por intermédio da participação crítica e direta dos estudantes, nos processos educacionais, sobretudo por meio das lideranças estudantis. Por conta disso, torna-se imprescindível analisar como o papel da liderança dos discentes contribui para melhorar o ambiente escolar e torná-lo mais propício ao desenvolvimento. Nesse contexto, a liderança estudantil desempenha um papel crucial, pois tem a capacidade de ativamente representar os estudantes, a fim de que essas possam ter suas demandas atendidas. Dessa forma, o exercício dos direitos elencados na Constituição Federal passam a ser efetivamente concretizados. Sendo assim, o protagonismo juvenil das estruturas da vida pública traz muitos benefícios, uma vez que, por meio deles, os discentes da comunidade escolar vai expor suas metas, visões e anseios, contribuindo assim para o enriquecimento das ideias, gerando mudanças decisivas no cenário onde são inseridos, tornando os seres ativos no contexto social e educacional. Portanto, faz-se necessário o apoio dos entes federativos no estímulo à atuação do público jovem, criando políticas públicas que assegurem esse direito, para que, assim, as crianças e adolescentes se tornem agentes transformadores da realidade social. Bom, após a apresentação de grandes propostas em benefício da população municipal, principalmente os estudantes do município de Capuí, declaro encerrada a 4ª sessão Jovem Vereador e Vereadora. Agradeço a atenção e contribuição de todos aqui presentes. Muito obrigada.